Era Vargas teve vida longa. De 1930 a 1945, Getúlio governou com mão de ferro, impondo importantes mudanças na história social e econômica do país. Ao longo desses 15 anos, o Brasil teve duas constituições, a de 1934 e a de 1937, como já vimos no programa anterior. Durante o Estado Novo, o Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial, e isso acaba gerando, na própria percepção dos contemporâneos, uma contradição de ser um país autoritário, com um governo repleto de elementos germanófilos, isto é, simpáticos à Alemanha nazista, e acabar se envolvendo na guerra contra a tirania, contra a opressão, em defesa da liberdade, em defesa da democracia. Para que você tenha uma ideia do quanto isso foi sério, a desmobilização da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi combater na Europa. A desmobilização no jargão militar seria a retirada do armamento mais pesado, armamento de guerra. Ao contrário de tropas com número equivalente, armamento equivalente, como da África do Sul e da Nova Zelândia, essa desmobilização ela não se deu quando as tropas chegaram ao Brasil. Ela já ocorreu na Europa, para que quando a FEB aqui desembarcasse, ela não pudesse dar um golpe de Estado para derrubar o Getúlio. E esse temor do Getúlio era tão grande que em abril de 1945, veja, ele chega a escrever uma carta-testamento, expondo os motivos que o levariam a cometer suicídio em abril de 45, repito, caso a FEB tentasse derrubá-lo. Tem todo um debate que começa em 42, que é o debate pela convocação de uma constituinte, pelas reformas, pela convocação de assembleias de eleições presidenciais. Então, eu diria que de 42 a 45 é o momento em que o Estado Novo entra em colapso. Esse debate que era um pouco sufocado com as mediações e interpretações de Getúlio Vargas e de seus assessores, esse debate ganha mais publicidade, porque você ainda tem a censura, mas você não tem ela com o DIP, com o Departamento de Propaganda tão forte como era no regime Vargas. Mas você tem restrições ainda a direito de reunião, você tem uma série de coisas que vão paulatinamente construindo perspectivas de organização e de demanda por elites políticas. Aliás, como sempre, eu não estou dizendo que não existem elites políticas hoje. Em 46 você não tem isso desta forma. Você tem essas elites políticas ainda muito protagonistas desse debate político. Em 1945, está muito claro qual lado vai perder a guerra. O governo brasileiro também tem essa clareza. Isso não estava dado nos anos anteriores, evidentemente. Mas em 45 já sabe. A grande questão é quando isso vai acontecer. Em virtude disso, as pressões pela democratização do Brasil, que vinham se intensificando desde 43, começam a ter cada vez mais espaço. Diante disso, o governo procura chamar para si a condução desse processo de transição, adotando as principais medidas. Primeira coisa, o governo reduz drasticamente a censura, sobretudo para as questões políticas. Isso abre caminho para uma campanha da sociedade reivindicando a anistia dos presos políticos, das lideranças que tinham sido detidas até mesmo antes do Estado Novo, como era o caso, por exemplo, do Luiz Carlos Prestes, preso em 36. Então essa campanha da anistia ganha as ruas e o governo vai conceder essa anistia. Na sequência, o governo anuncia a reorganização dos partidos políticos. As principais agremiações políticas brasileiras que vão existir até 65 nascem nesse momento, nascem ali em 45. 45, a queda de Vargas, a convocação dessa Assembleia Constituinte que vai viabilizar a promulgação da Carta de 46, a Carta Nacional, a Constituição Federal, e depois as eleições para as Assembleias Estaduais e aí constituições estaduais que vão aparecer entre 46, 47, 48. E aí é o momento do grande debate democrático, já também na derrocada dos regimes nazifascistas com o fim da Segunda Guerra Mundial. Acho que a principal mudança, e acho que essa que é crucial, é de que esse debate não é mais mediado por um, entre aspas, poder moderador, com todas as aspas possíveis, do regime Vargas.
Lembrando que a gente tem, nesse momento Vargas, Código de Processo Penal, a gente tem a Constituição de 37, todas elas com caráter, procurando falar no linguajar, mas não tem outra palavra, vamos dizer autoritário. O Estado Novo é uma ditadura, é um regime que cerceou os direitos civis, que acabou com os direitos políticos. As pessoas não podem dizer o que elas pensam, não tem eleição para nada, não tem partido. Para esse regime se sustentar, ele investe pesadamente na produção de uma legislação social, de uma legislação trabalhista. É o que a gente chama de invenção do trabalhismo, cujo símbolo maior foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Eu entendo que nisso há uma preparação do Estado Novo para essa transição para um regime democrático. Num regime democrático, os políticos precisam de voto. Produzir uma legislação trabalhista é uma forma, em certo sentido, de atender a anseios de uma classe trabalhadora que datam desde a Primeira República, sem em nenhum momento o governo assumir que aquilo se trata de uma conquista. O tempo inteiro apresentando essa legislação trabalhista como uma doação. O governo dá a legislação trabalhista e espera em troca o apoio. Nessa conjuntura toda, começa a surgir um movimento que entendia que a presença de Vargas durante a elaboração da Constituinte, da nova Constituição, seria uma presença importante, que ele certamente iria influenciar, e que essa influência seria positiva. A ideia era, queremos Getúlio como presidente durante a elaboração da nova Constituição. Ao mesmo tempo, os setores de oposição ao governo getulista, entendendo que essa influência seria nociva, vão atuar para que a nova Constituição fosse feita, fosse realizada, sem a presença do ditador. Dessa disputa entre queremos a permanência de Getúlio durante a Constituinte e aqueles que não queriam, há um avanço para o desejo da permanência de Vargas, mesmo depois da Constituição pronta. Então esse foi um dos principais movimentos políticos que a gente tem registro no Brasil republicano, o chamado movimento queremista, de queremos Getúlio, não só na elaboração da nova Constituição, mas principalmente depois que ela ficasse pronta. E para impedir o avanço desse movimento, alegando que essas manobras continuistas visavam a permanência de Getúlio no poder, ele sofre um golpe de Estado. Com o fim da guerra, a queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, o Brasil retoma o caminho da democracia. Eurico Gaspar Dutra, que vai se tornar presidente da República, junto de Góes Monteiro, vão até o Palácio do Catete, se encontram com o presidente e indicam a renúncia como solução. A ação do Getúlio aí é muito interessante, né? Porque ele evita um conflito armado, sai de cena, se recolhe, passa inclusive os anos seguintes em sua terra natal, o município de São Borja, no Rio Grande do Sul, tecendo acordos para sua volta. Aí sim, com o voto popular da eleição de 1950. Então é um cálculo político que procura evitar o derramamento de sangue, um enfrentamento mais agudo, na expectativa desse retorno posterior, que acaba se concretizando. Com a deposição de Getúlio Vargas, José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assume a presidência da República até a transmissão do cargo, em janeiro de 1946, a Eurico Gaspar Dutra. Em fevereiro, Dutra instala a Assembleia Constituinte, presidida pelo senador Fernando de Melo Viana. A nova Constituição foi promulgada em 18 de setembro de 1946. A Constituição de 46 fica pronta, encerrando a ditadura do Estado Novo, e nesse momento é importante a gente ter em mente que não foi simples fato da nova Constituição ter ficado pronta que da noite para o dia o Brasil passou a ser uma democracia. É preciso entender como é que o novo texto legal lidou com as práticas da sociedade brasileira e principalmente com o que a gente pode identificar como um resquício de uma mentalidade autoritária que vem do Estado Novo. A Constituição de 1946, ela vem dentro de um novo período político-constitucional brasileiro, que é o período da redemocratização. Ela retoma a Constituição de 1934, que é uma Constituição bastante avançada do ponto de vista constitucional. Tivemos, no entanto, uma centralização do poder cada vez mais forte, que é algo que é progressivo desde a primeira Constituição republicana e federativa, que é a Constituição de 1891. Uma centralização cada vez maior na União em detrimento dos Estados. No entanto,
houve avanços no que se refere à descentralização do poder a nível municipal. Os municípios brasileiros tiveram avanços, né, fruto do movimento municipalista que foi bastante forte naquele período. 46 guarda um paralelo pensando no momento político do país e os processos políticos do país com 88, mas com uma grande diferença. Em 88 você tem um caldo de movimento social e uma sociedade civil que, no dizer dos constituintes de 88, era uma confusão, com todo mundo indo lá com as suas demandas e com a sociedade civil participando. Em 46, há abertura e reconquista de direitos fundamentais, mas isso protagonizado por elites políticas em embates, e não com essa participação tão forte. Eu diria que em 46 há uma carência de cidadania, que de alguma forma em 88 houve esse protagonismo, é inegável que houve esse protagonismo das ruas, digamos assim. A Constituição de 1946 marca a volta da democracia, libera o direito à livre opinião, mas mantém a censura a eventos públicos e restringe a organização de partidos políticos e sindicatos. Do ponto de vista formal, a Constituição de 46 tem semelhanças com as constituições republicanas anteriores. Além disso, certos direitos vão figurar nessa carta, como a legislação trabalhista. Há uma preocupação com as características autoritárias do Estado Novo e, por isso, as eleições são previstas com o voto feminino e obrigatório. Homens e mulheres maiores de 18 anos passam a poder votar. Não há nenhum tipo de exigência de renda. Contudo, ainda se mantém o critério, vindo lá do século XIX, da alfabetização. O direito de greve é previsto pela Constituição. Ainda existe censura, não como aquela do Estado Novo, onde os veículos corriam o risco de não receber o papel do jornal caso tecessem críticas consideradas exageradas ao governo, ou até mesmo críticas mais simples, né? O governo cortava o fornecimento de papel ao jornal, o jornal não conseguia sair. Isso depois de 46 não tem mais. Tem dois exemplos que mostram bem para a gente essa tensão entre a permanência de um pensamento autoritário e os novos tempos democráticos. O primeiro desses exemplos envolveu a prisão de um compositor daqui do Rio, chamado Almeidinha. No Carnaval de 46, ele fez a letra de um samba que foi muito sucesso no Carnaval daquele ano e que foi cantado pelos estivadores do Porto de Santos quando eles fizeram uma greve. O refrão era mais ou menos o seguinte: meu patrão ficou rico e eu pobre sem tostão. Trabalhar eu não, trabalhar eu não. Eu trabalhei como louco, até fiscalo na mão. O meu patrão ficou rico e eu pobre sem tostão. Foi por isso que agora eu mudei de opinião. Trabalhar eu não. E aí houve uma grande reação, principalmente aqui no Rio de Janeiro, por jornalistas, músicos, que eram companheiros do Almeidinha e que entendiam que o ministro tinha extrapolado um limite legal, tinha ferido a liberdade de expressão prevista pela nova Constituição. Era um direito assegurado. E, ao mesmo tempo, se recorreu a um outro instrumento jurídico previsto pela própria Constituição de 46, que era o habeas corpus. O resultado foi a libertação do Almeidinha. Tem também um segundo episódio que ilustra bem essa tensão. Aconteceu em 1950, quando a militante da Federação de Mulheres do Brasil, Elisa Branco, fez uma manifestação durante o desfile do 7 de setembro em São Paulo. Ela estendeu uma faixa com os seguintes dizeres: os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia, porque o presidente Dutra, alinhado com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, prometeu que enviaria tropas brasileiras para combaterem na Guerra da Coreia contra os norte-coreanos. E por conta dessa manifestação, Elisa Branco também foi presa. De novo, se fere a liberdade de expressão. E aí uma campanha enorme, inclusive a mobilização foi tão grande, para você ter uma noção, que a Elisa foi agraciada com o prêmio Stalin da Paz, né? Era um prêmio que a União Soviética dava na época como contraponto ao prêmio Nobel. Depois que descobriram e foram denunciados os crimes de Stalin nos anos 50, mudaram o nome para Prêmio Lenin da Paz. Quando a União Soviética acabou, esse prêmio foi extinto. E o resultado também foi da libertação da Elisa Branco. Isso vai estar associado a essa noção de uma democracia efetivamente mais representativa. Além do pluripartidarismo, né, e de partidos que eram muito, talvez, orgânicos nas suas proposições e nos seus
programas, fosse a UDN, fosse o PSD, fosse o próprio PTB. O Partido Comunista teve vida curta de legalidade, mas teve legalidade de 45 até 47. Então é um momento, depois a própria criação do Partido Socialista Brasileiro, que é uma dissidência da UDN. Então esse é um momento de um debate político muito rico, muito intenso e com uma possibilidade, né, de debate político na imprensa que também, comparado aos períodos anteriores, dá toda uma dinâmica que vai nessa direção de uma participação democrática mais ampla. A nível dos direitos fundamentais, houveram avanços, né? Retomado os direitos individuais, os direitos sociais, ampliando tanto os direitos individuais como os direitos sociais. No que se refere aos direitos individuais, né, pela primeira vez aparece a presença do princípio do acesso à justiça, possibilitando um amplo acesso à justiça de parte dos cidadãos. No que se refere aos direitos políticos, a Constituição, pela primeira vez, impõe que os partidos políticos têm que ter caráter nacional. Da mesma forma, se possibilita o pluripartidarismo. O pluripartidarismo incluía o UDN, União Democrática Nacional, criado por representantes da classe média e produtores rurais. Era oposição a Getúlio Vargas. PSD, Partido Social Democrático, abrigava aliados mais conservadores de Getúlio Vargas e era formado por proprietários rurais e altos funcionários públicos. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Vargas, reunia lideranças sindicais e trabalhadores urbanos. PAN, Partido Agrário Nacional Ruralista, Partido dos Grandes Proprietários Rurais. PPS, Partido Popular Sindicalista, criado pelo jurista Miguel Reale, que participou da Ação Integralista Brasileira e também foi redator da Emenda Constitucional número 1, que consolidou a ditadura militar no Brasil. PSP, Partido Social Progressista, foi criado por Adhemar de Barros e resultou de uma fusão do PAN com o PPS. PTN, Partido Trabalhista Nacional, apoiava a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra à presidência da República. PRP, Partido de Representação Popular, era um partido populista, criado por Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, movimento político identificado com o fascismo da Itália. PCB, Partido Comunista Brasileiro, tinha sido extinto em 1937 pelo Estado Novo. Foi legalizado em outubro de 1945, mas voltou à ilegalidade 2 anos depois. PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi criado em 1947 durante a Segunda Convenção Nacional da Esquerda Democrática e era liderado por João Mangabeira, Hermes Lima e Domingos Velasco. A Constituição de 1946 possibilitou o aumento do número de eleitores no país. O voto passou a ser obrigatório, inclusive o das mulheres. A Constituição de 1946 sobreviveu aos governos de Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Com o golpe que derrubou João Goulart em 1964, a Carta Magna volta a sofrer mudanças. Mas a gente fala sobre isso no próximo programa. Até lá!